Eu quero só encerrar a linha de raciocínio aqui sobre os dons espirituais. Irmãozão, abre para nós aí. Agora é coisinha rápida, porque logo após que o apóstolo Paulo está ensinando a igreja de Córíntos sobre os dons espirituais, ele dá a chave principal logo em seguida, quando ele fala em 1 Coríntios 13, que é uma palavrinha só. O Aleluia. Glória a Deus. Está lá na King James, 1 Coríntios 14, deixa eu ver. Desce. Aí. Vamos lá. Sempre. Olha só que coisa interessante, não é uma hora ou outra. Uma vez que você entende quem você é em Cristo e que todos os efeitos da graça estão sobre a sua vida, que a plenitude de Deus foi entregue para você por um favor imerecido, se você entende isso e reconhece isso, olha como que ele começa o versículo. Sempre dou graças. Sabe qual que é a maior confusão que tem hoje dentro da religião? É que ensinaram nós a dar graça pelas coisas que a gente tem física. Ah, Deus, dou graça para o Senhor porque eu tenho um carro. Ah, Deus, dou graça para o Senhor porque eu tenho uma casa. Não, criatura, as coisas são espirituais, não são físicas. É para você sempre dar graça, pela glória de Deus que te foi entregue imerecidamente. Pela plenitude de Deus que Ele te entregou, o poder, a glória que está sobre você e sobre mim por causa do Espírito Santo. É isso que é para nós dar graça. É para você todos os dias, todo o tempo. Senhor, graças eu te dou. Que amor é esse? Porque o Senhor me deu a tua graça. Graças eu te dou. Graças te dou, Pai, porque o teu Espírito é vivo em mim, com poder e glória. Graças eu te dou. É isso que Ele quer que nós damos graça. Sempre dai graças a Deus. Dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi concedida. Ele não está falando aqui pelo carro que você ganhou. Vocês entenderam agora? Ele podia falar aqui, não, é pela fazendinha lá que você conquistou. Aqui está assim, eu dou graça pela vida de vocês, por causa da graça de Deus que vos foi, através de quem? Então dá um glória aí, eita glória! Concedida por Ele, em letra maiúscula. O próprio Deus concedeu essa graça por nós através de Cristo Jesus. Vocês estão entendendo a importância de Jesus Cristo para nossas vidas? Vai muito mais além do que se fala por aí. O negócio é muito mais pleno, é muito mais poderoso, muito mais profundo. É muito maior o que Deus fez por nós, gente. Tanto que a palavra fala que Ele nos amou primeiro para nos entregar isso. Não é para nos entregar algo limitado, vocês entenderam agora? Tipo algo ilimitado, algo limitado e específico para o Renan, algo limitado e específico para a Rosa. Não foi isso. O que Ele entregou é a plenitude dele pela graça. E a graça vem com todos os seus efeitos. Entenderam agora? E todos os efeitos dela manifestam em nós conforme a necessidade dele. Ou seja, cada situação, como agora a irmã ali. Está curada, irmã? Amém. Eita glória! A irmã não ia nem vir mais para o seminário, gente. Por causa das dores nas costas. Oramos por ela aqui e está aí dando glória agora. Está dando graças porque recebeu a graça do Senhor. Eu estou falando de graça verdadeira, amados. A graça de Deus que nos habilita a vencer o pecado. Não nos afundarmos nele. Então vocês estão entendendo agora que só tem uma forma de nós vencermos o pecado em nós. Só tem um jeito. É você primeiro reconhecer a graça e os efeitos dela em você, para que o Espírito Santo, com a plenitude do poder que há nele, em você, te elimine o pecado. O Espírito Santo vem, habita e te faz santo. Está aqui os santos,
Tudo bem, Elê? Pode? Então vamos lá. Eu ordeno, num raio de 5 quilômetros daqui desse lugar agora, que todo principado e potestade caia por terra em nome de Jesus. Que não haja nenhum levante do inimigo, num raio de 5 quilômetros desse lugar. Está repreendido e proibido em nome de Jesus qualquer ação do maligno contra este seminário. Qualquer distração caia por terra agora em nome de Jesus. Amém? Ele nos faz santo, por isso ele se chama santo. Então você não é santo porque você é santo, é porque ele te faz santo. E é assim que Deus vê a mim e a vocês. Se você não quer receber, meu irmão, não recebe. Eu recebo, eu tomo posse, hein? Porque quando Deus olha para mim, ele vê o Espírito dele agora aqui, que é santo. É assim que ele me vê. Afinal de contas, não é o Espírito dele que se uniu com o meu? Então, se é o Espírito dele que se uniu com o meu, quando ele olha para cá, ele não vê mais um espírito natural. Ele está vendo um espírito dele sobrenatural numa casa que anda aqui. Essa casa, o corpo. Por isso, casa do Espírito Santo. Por isso, casa de Deus. Por isso, templo do Espírito Santo. Porque é onde agora ele habita. Ele multiplicou-se nessas casas. Nele não há comunhão com as trevas. Presta atenção nisso, amados. Nele não há comunhão com as trevas. E nós somos... O que nós somos? Templo do quê? Ah, então não é isso aqui que é templo? Então entendi. Aqui não é templo. Deus está aqui? A palavra fala claramente que ele não habita feitos por mãos. 1 Coríntios 3, 16, 17 diz: não sabeis que vós sois o templo de Deus? Ele ainda está perguntando, ei, presta atenção, você não sabe que você é o templo de Deus? Então não é para você ter dúvida disso. Não sabeis disso? Se alguém ainda não sabe, fala, desculpa, eu não sabia, mas agora eu sei. E eu recebo. Porque se você quer que Deus manifeste na sua vida, você precisa entender que você é o templo dele, que você não vai para templo de Deus. Porque se você vai para um templo de Deus, o poder vai estar no templo e não em você. E não é o que a Bíblia diz. Quem é o templo de Deus sou eu e você. É onde o Espírito habita e que manifesta o poder dele. Em nós. Senão não precisava da gente orar. Era só a pessoa encostar na parede aqui e falar, Deus, cura eu. Não é, irmã? Ué, então por que nós oramos uns pelos outros? É porque o Espírito está em nós e não aqui, em paredes, tijolos. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois, putz, ele fala de novo, sois vós. Por isso que eu falei, pastor, posso meter o tijolo aqui? Agora o senhor pode falar, Marcelo pode, você só vai ter que arrumar. Você entendeu agora como mudou o contexto? Se eu falar, irmãos, posso agora pegar a britadeira e arrebentar essas paredes? Marcelo, faz, se você quiser, problema teu, filho, você só vai ter que pagar o pedreiro para arrumar. Porque fostes comprados por bom preço. Presta atenção. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Como que glorifica a Deus pelo seu corpo? Quando você... Lembra-se que o corpo ele é a casa, ele é um instrumento, tá, do Espírito Santo. Você glorifica a Deus no seu corpo quando o teu corpo conduz a glória de Deus. Você está glorificando a Deus com o seu corpo. Porque o templo é quem?
O seu corpo. A casa é o quem? O seu corpo. O lugar santo agora é quem? O corpo. Por isso ele fala, vocês são santos. E letrinha minúscula, se vocês prestarem atenção no versículo lá quando nós lemos. Estava S pequeno. E quando falou ele com letra maiúscula, estava referindo-se a Deus. E quando foi S com letrinha minúscula, estava referindo-se a nós. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso... Entendeu? Porque o corpo agora tem um espírito habitando nele. Então, tudo de Deus deve ser glorificado na sua vida agora, meu amado. Os quais pertencem a você? Ah, entendi. Quer dizer que nada mais te pertence, viu? Glória a Deus por isso. Até porque você foi comprado por um alto preço. Estava lá. Vai lá, meu irmão, pode ir. Então, parou. Ou seja, a graça de Deus, ela nos leva aos resultados da graça de Deus. Então, graça de Deus é igual a poder, gente. É por isso que o evangelho não consiste em palavras ou sabedorias humanas, mas em poder. Então, a graça é poder. E se você está debaixo da graça, você está debaixo do poder de Deus. E, consequentemente, com todos os efeitos da graça. Ou seja, até uma palavra de ciência que sai da sua boca pelo Espírito é poder. Porque é sobrenatural. No contexto natural, nós não temos a capacidade de lançar uma palavra de ciência ou de sabedoria. Porque a sabedoria é de Deus. Então, toda manifestação, não só a da cura física ou de uma libertação mental, seja o que for, qualquer ação do efeito da graça é poder. O poder do Espírito Santo agora é em te convencer da verdade. É poder. Porque se não tiver poder do Espírito Santo em te convencer da verdade, esquece. É poder. Tudo que está relacionado a Deus é poder. E você precisa entender isso. Ou seja, você não passa um minuto da sua vida sequer, a partir do momento que você tem o Espírito Santo, sem andar em poder. Dá um glória a Deus aí. Uai, você já parou para pensar nisso? O teu momento de dormir e de acordar, você está em poder. Porque o Espírito que vive em você agora é o de Deus, não é mais o seu. Você pertence a Ele agora. Ou seja, é tudo dele. Para Ele são todas as coisas. Por isso é para você glorificar a Deus no teu corpo e no teu espírito. Bom, aqui tem algumas perguntas e respostas que depois os irmãos podem estar lendo. Aí fala de algumas respostas da teologia. Por exemplo, só tem os 9 dons que falam que a teologia ensina. Não, não tem. Está cheio de efeitos da graça pelo Novo Testamento inteiro. Está cheio. Qualquer manifestação de poder do Espírito Santo é um efeito da graça. Vocês entenderam agora? Quando limitaram com aquela tradução errada, aquela tradução equivocada de dons, eles limitaram a ação do Espírito Santo. Vocês entenderam agora? E não só limitaram, dividiram ainda, segmentaram ele. Pode descer, irmão. Vai lá naquela que eu te falei lá de 1 Coríntios 12, 27. Aí, pronto. Até é bom que agora eu já consigo responder o irmão que ele levantou esse questionamento, né? Sobre quando Paulo lá fala, procurar, né, os melhores dons, tal. Esse como a gente já sabe que não é dom, então, na verdade, agora a gente já começa a direcionar melhor. Então, assim, a melhor versão que tem para essa tradução, ele fala assim, procurai com zelo a manifestação dos efeitos da graça. Ou seja, na verdade, quanto às manifestações dos efeitos da graça, é para nós sermos zelosos. É para você ter zelo com isso. Sabe por que ele fala isso? Porque lá em Coríntios, eles competiam entre eles sobre os dons. Então tinha divisão, tinha dissensão, tinha competição. Eles não estavam entendendo nada, eles estavam bagunçando tudo lá. Então Paulo está pondo em ordem aquela desordem. Paulo está organizando a igreja de Coríntios porque eles se competiam entre eles, que um era melhor do que o outro. Porque
foi interpretado em cima de divisão por causa de dons. Então, Paulo, quando ele vem aqui no finalzinho, ele diz assim, ó, sejam zelosos, é para procurar com zelo os efeitos, esses melhores efeitos da graça, ou seja, as coisas que acontecem com vocês, sejam zelosos, tementes. E ele fala assim, porque agora eu vou lhes ensinar um caminho ainda. Vem cá, meu amor. Desce só um pouquinho, meu irmão. Quer ver? Deixa eu ler aqui a nota só. Vamos ler aqui. Primeira discussão de 1 Coríntios refere-se ao que estava acontecendo nas reuniões em Corinto, assim como tudo que é mencionado desde o capítulo 11 ao capítulo 14. Não se refere a outro lugar. Neste caso, eles estavam focando nesse efeito da graça, ao invés do que aquele outro efeito da graça. Então, isso refere-se à discussão que eles estavam tendo para ver qual efeito ou dom era habitualmente, ou erroneamente chamamos, né? Era mais importante do que o outro. Eles estavam se competindo entre eles. Ou seja, eles estavam engrandecendo, inflando, porque eu curo, você não. Porque eu expulso o demônio, você não. Ou seja, estava tudo bagunçado. E aí ele vem, ao invés deles verem como um corpo, ou seja, que é aquilo que eu falei para vocês, nós nos olharmos como corpo, trabalharmos em harmonia como corpo para beneficiar Cristo, eles não estavam vendo assim, eles estavam olhando como um corpo dividido. Eles estavam se comparando como unidade e não como corpo. Então Paulo está chamando a atenção dos caras. Porque logo em seguida, o propósito do ensinamento de Paulo foi apelar para a unidade de um corpo, de um único corpo, e não divisão. Né? Que ironicamente os ensinamentos de dons, hoje, tendem a se concentrar em dividir o corpo de Cristo, seja destacando entre uma ou outra ação do Espírito Santo. Tanto que, logo em seguida, ele fala da chave principal para que tudo isso aconteça, que é o amor. Ou seja, cara, vocês estão fazendo tudo errado, tudo que vocês estão fazendo não está sendo em amor. Porque se vocês tivessem o amor, não adianta você profetizar se não tem o amor. Não adianta você trazer uma palavra de ciência se não tiver o amor. Não adianta você curar se não tiver o amor. É isso que o Paulo está falando. Então está falando assim, presta atenção, vou organizar vocês. Vocês estão fazendo tudo errado, está bagunçado. E a chave principal de tudo isso aí tem que ser o amor. Porque se tiver o amor aí, concorda que não vai haver competição entre vocês? Se o amor prevalecer aí, não vai haver competição entre vocês. Muito pelo contrário, vocês vão entender que tudo isso é o amor ainda e que não há dissensão, que um é melhor que o outro. Muito pelo contrário, vocês estão entendendo que em harmonia como corpo, o que está prevalecendo é o amor. Aí não há briga, não há discussão, não há dissensão, não há nada disso. Então o apóstolo Paulo ele vem e fala assim, mostrou para eles tudo que eles estavam fazendo errado, falou para eles como tinha que ser o negócio, e agora ele falou, a chave de tudo isso aqui chama-se o amor. Vocês precisam ter isso no meio de vocês. Porque se não tiver o amor aí no meio de vocês, tudo isso que vocês estão fazendo e que estão competindo, dizendo que um é melhor que o outro, de nada serve. Amém?